Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os 2 anos da invasão russa da Ucrânia, com Moscou renovando a sua ameaça de atacar, invadir e ocupar a capital ucraniana, custe o que custar e leve o tempo que levar. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste dia, há exatos 2 anos, a Rússia invadiu a Ucrânia. Para surpresa de muitos que acreditaram que prevaleceria o bom senso, neste dia Putin ordenou a maior invasão na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com 150 mil dos melhores e mais bem equipados soldados russos invadindo a Ucrânia pelo norte, sul e leste. Todo esse movimento de invasão foi acompanhado pelo maior bombardeio com mísseis balísticos e de cruzeiro da história, com Putin lançando contra a Ucrânia um número estimado em quase 400 mísseis apenas nas primeiras 24 horas de invasão. Quando observamos o mapa do primeiro dia de ataque, fica evidente qual era o principal alvo russo, Kiev, a capital ucraniana. Para Putin, se Kiev fosse tomada logo nos primeiros dias da invasão, Zelensky poderia ser forçado a abandonar o país, abrindo caminho para a subida ao poder de um governo pró-russo de transição disposto a aceitar as exigências de Putin. Exigências que envolviam, dentre outras coisas, a completa desmilitarização da Ucrânia e a transformação daquele país em um mero protetorado submisso a Moscou, muito semelhante ao que acontece hoje com a Bielorrússia do ditador Lukashenko. Mas a Ucrânia, contrariando tudo e todos, conseguiu sobreviver ao fortíssimo impacto inicial do ataque russo, criando a oportunidade para o Ocidente lançar a maior campanha de apoio defensivo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos últimos 2 anos, aquele conflito se transformou muitas vezes, passando por diversas fases. A primeira fase, que terminou em julho de 2022, foi marcada por um grande avanço russo em todas as frentes, culminando com a conquista de todo o Oblast de Lugansk após a captura da cidade de Lysychansk. Todo esse avanço russo exauriu as forças de Putin, iniciando a segunda fase, que foi marcada por uma grande monotonia na linha de frente. Uma monotonia que foi quebrada 2 meses depois, com o início da terceira fase em setembro de 2022, com Kiev lançando uma poderosa contraofensiva, primeiro em Kharkiv e depois em Kherson, resultando na libertação de mais de 15 mil km². Essa terceira fase terminou no final de 2022, com 2023 começando com a quarta fase, marcada por uma forte ofensiva russa contra Bakhmut. Uma ofensiva liderada por Yevgeny Prigozhin, na época o dono do grupo Wagner de mercenários. Após um período tenso entre Prigozhin e o alto comando militar russo, envolvendo acusações e até mesmo ameaças diretas, em maio de 2023, a quarta fase da guerra terminou com a conquista russa de Bakhmut. Uma operação tão custosa que, segundo o próprio Prigozhin, resultou na perda de mais de 20 mil mercenários em apenas 4 meses e meio de combates. Logo no mês seguinte à queda de Bakhmut, um evento inusitado abalou o mundo, com Prigozhin lançando um motim armado contra Putin em Rostov. A ação, envolvendo mais de 10 mil mercenários, deixou o mundo em suspenso por quase 48 horas, acompanhando com atenção o avanço de uma coluna mercenária em direção a Moscou, naquilo que parecia ser o início de uma nova e terrível guerra civil. No entanto, para surpresa de todos, menos de 48 horas depois de começar, a revolta de Prigozhin terminou, com o líder mercenário abandonando a Rússia como herói, manchando profundamente a imagem de Putin. E foi também em junho de 2023 que teve início a quinta fase da guerra, com o lançamento da aguardada ofensiva ucraniana. Após meses acumulando recursos, tropas e veículos como blindados pesados, no início de junho a Ucrânia se lançou contra formidáveis defesas russas construídas e reforçadas durante mais de um ano. A crônica falta de apoio aéreo, como caças, e as fortíssimas defesas russas resultaram no fracasso da ofensiva ucraniana.
Apesar de todo o esforço e sacrifício de dezenas de milhares de soldados, os ucranianos avançaram apenas algumas poucas dezenas de quilômetros em áreas como Zaporizhzhia. O ano de 2023 terminou com o fim da ofensiva ucraniana, encerrando a quinta fase do conflito. Com a Ucrânia mergulhando em um dos momentos mais críticos de toda a guerra, com o Congresso dos Estados Unidos, liderado pelos republicanos, bloqueando o envio da preciosa e autenticamente essencial ajuda militar norte-americana para sua defesa. Sem esses recursos, a primeira perda não tardou em aparecer, com a Rússia conquistando as ruínas de Avdivka e lançando várias pequenas ofensivas ao longo de praticamente toda a linha de frente. Essa sexta fase, a atual, está sendo marcada por um aumento progressivo da pressão russa, com Putin se aproveitando do já referido bloqueio do Congresso Republicano aos recursos defensivos para a Ucrânia. Tudo isso levou a Rússia a redobrar as suas ameaças, com Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, dizendo recentemente que a Rússia voltará a atacar Kiev e Odessa e que essas cidades serão conquistadas e anexadas por Moscou. Há também uma forte ameaça russa sobre a região de Kharkiv, com diversas fontes alertando para uma grande concentração de tropas russas na região. Apesar da Ucrânia estar firmando grandes e importantes pactos de defesa com muitos países como Alemanha, França, Itália e Canadá, se o Congresso Republicano dos Estados Unidos, profundamente influenciado por Donald Trump, não liberar os recursos para a Ucrânia, a Rússia terá, na primavera, as condições ideais para lançar grandes ofensivas contra Kharkiv, Kherson, Odessa e até mesmo contra Kiev, colocando em risco todas as conquistas alcançadas na primeira contra-ofensiva ucraniana de setembro de 2022. Neste dia, 24 de fevereiro de 2024, o futuro da Ucrânia está totalmente em suspenso, com o destino do país dependendo a 100% de uma decisão do Congresso dos Estados Unidos. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.